Olá, eu sou Viviane Alves, agora estou em la televisão de relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. A nossa convidada já veio no programa Gestão Executiva e nos brindou com sua história de inspiração. E hoje vamos falar do seu lado artístico, dessa pessoa espetacular, Leiliane. Gratidão, viu? Eu que Muito agradeço por estar obrigado. aqui novamente com você e contando um pouco mais Perfeito. sobre a minha história. Conta um pouquinho aí, você já falou das suas profissões, das suas escolhas, e que continua um trajeto interessante. Como é que você acabou indo para o mundo das artes também? O mundo das artes. Eu falo que o mundo das artes já veio comigo desde novinha, né? Eu tenho essa alma artística. Eu falo que o artista, ele nasce artista, porque é algo muito mágico. Desde muito nova, mesmo vindo de uma família muito simples, muito pobre, eu lembro que na minha época, a escola pública que eu estudava oferecia muitos essas atividades, né? Então era Perfeito. pintura, artesanato, teatro, música, e você não precisava muito esperar que os pais te escrevessem alguma coisa, isso veio depois. Minha mãe trabalhava muito, saía de casa muito cedo e voltava muito tarde, né? Então eu passava muito tempo na escola e eu mesmo já me interessava, né? Ali fui criada praticamente ali na escola, brincando na rua, né? Antes tinha aquela coisa, eu fui criada no interior, então você brincava ali na rua. E eu vi as atividades assim que forneciam, a tia falava, olha, vai ter aula de teatro. Então eu mesma ia me inscrever. Que Eu bacana. tinha 8 anos na época, 8, 9 anos, eu tenho amigas minhas que são desde aquela época de infância. Uma amiga ontem me mandou um WhatsApp, que é minha amiga desde os 6 anos de idade, e ela viu que teria a entrevista, ela falou, muito feliz, porque é algo que é você desde quando você era criança. E aí ela me lembrou algo, que a gente ia brincar na rua, elas adoravam minha companhia, porque eu sempre fui muito assim, espontânea. E aí elas queriam eu porque falavam que era divertido quando eu ia brincar com elas, e eu só que era assim, ó, só vou depois se vocês fizerem, eu fazia uma aula, elas tinham que participar da escolinha, do teatro, ou eu fazia alguma coisa, meu avô é pastor, então eu fazia uma igrejinha, então assim, é aquela coisa que eu queria fazer antes de ir brincar na rua, e aí eu convencia todo mundo a participar também. E ela falou assim, então já tinha o senso de liderança já. Já tinha esse senso de liderança. E aí eu queria muito que todo mundo participasse, então eu envolvia todo mundo também. Então na escola vai ter teatro, eu ia lá e participava do teatro. Eu fiz artesanato, eu lembro que teve uma época que eu fiz uns bonequinhos que minha mãe levava para vender os bonequinhos. E aquilo para mim era tudo muito gostoso. E era prazeroso. Prazeroso, eu fiz pintura. Eu adoro a arte abstrata, estava hoje falando sobre isso, porque ela faz com que você tenha que contextualizar, que você trazer algo para aquilo, né? Então eu sempre gostei muito, então eu pintava com tinta de quadro. Você me fez lembrar, uma vez eu fui convidado para uma vaga de diretor de uma grande empresa, e quando eu cheguei lá, tinha que esperar um pouco ainda, e tinha uns 5 quadros abstratos. Eu olhei os 5 quadros, mais ou menos do mesmo jeito. E tinha lá o segurança daquele andar, que ele me trazia café, água. E quando ele foi buscar o café, eu olhei assim, os quadros, que era tipo, pôs pendurado só. E um deles estava sem assinatura. Era da mesma pessoa, porque era do mesmo jeito e tal. O que eu fiz? Eu peguei e inverti o quadro, sabe? Virei ele com o cabelo assim. Aí eu falei para ele, esses quadros aqui são interessantes. Ele falou, olha, esses quadros aqui todo dia eu olho e vejo como foi interessante, né? Eu falei, e esse daqui? Ele falou, nossa, hoje está mais diferente. Então, exatamente o que você falou. Essa é a realidade do abstrato, porque você nunca olha para ele, por isso eu gosto muito da arte abstrata, porque você nunca olha para ele e você vê, contextualiza a mesma coisa. E depende de como que você está naquele dia, até do seu estado de espírito naquele dia, para você trazer algo, fazer você pensar. Eu gosto de coisas que fazem com que eu pense, que me desafie.
Então eu sempre achei muito interessante. E eu fiz isso, eu fiz aula de capoeira, e eu fiz muita coisa assim quando eu era criança. Até os meus 14 anos eu fiz dança do ventre. Nunca foi tímido, não? Olha, eu era tímida, mas eu sempre fui comunicativa. A diferença, o que era? Quando alguém conversava comigo, só eu, pessoa, eu sempre conversei muito, assim, eu sempre tive facilidade em comunicação. Mas quando eu tinha que falar, que tivesse muitas pessoas, eu me retraía. Só que quando eu fui aprendendo a lidar com isso, eu falo que a melhor forma de você lidar com alguma coisa que você tenha dificuldade é você exatamente se disponibilizando em fazer. Exatamente. Você vai ter dificuldade uma vez, duas vezes, três vezes. Aquele bloqueio interno, você que tem que tirar, não é outra pessoa. Exatamente, é só você. Você tem que querer. E eu fui participando do teatro, então no começo era difícil, depois eu fui fazendo uma dança. E aí minhas dificuldades, eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi a rir da situação, sabe? Eu sou uma pessoa mais cômica, eu gosto de rir, brincar, fazer piada com algumas coisas. E aí eu fui melhorando isso, e fui colocando a comunicação, que já era muito boa, que eu gostava, com o aprendizado em fazer isso em proporção de público. Então hoje eu não tenho essa dificuldade. Como eu falei, a gente aprende a lidar. Se é um assunto que eu abordo bem, que eu sei, então ele vai desenrolar, vai acontecer. E isso foi da minha infância. Conforme eu fui crescendo e foi tendo outras histórias, como eu falei, eu casei muito nova, tive filho, e aí adquiri uma outra profissão e tive muito problema com a autoimagem e autoestima devido ao problema de saúde que eu tive. E a doença, ela deformou muito meu corpo, né? O tumor, ele deformou muito meu corpo. Então, um lado meu era muito diferente do outro, mais de 15 centímetros. Devido à tela, né, e a parte que eu perdi do corpo, eu fiquei... a parte do equilíbrio em si, totalmente equilíbrio. Então, assim, eu andava mal, eu vestia roupa muito larga, porque como meu corpo ficou muito deformado, eu não conseguia vestir um short, então eu sempre gostei de praia, eu tinha vergonha de colocar um biquíni. E não foi só a questão de engordar muito, mas a questão mesmo de que eu tinha pele, então eu tinha inflamação, então minha perna, as pessoas olhavam muito, doía, ela sobreaquecia, inflamava, não tinha um formato, né? Você olhava assim, aquela coisa inchada. Então eu me escondia atrás das roupas e aquela coisa toda minha foi ficando ali no esquecimento. Eu lembro que eu tinha feito passarela, eu adorava tudo isso e isso ficou esquecido. Depois que a educação física entrou na minha vida, o esporte em si, eu fui superando tudo isso. Eu lembro que assim que eu emagreci, minha filha, eu sou mãe, sou suspeita a falar, né? Porque minha filha é muito bonita. Tem uma beleza assim muito bonita. Ela tem um olho azul, ela tem uma pele bronzeada, um cabelo loiro. Isso sempre chamou muita atenção. E uma agência me chamou e o responsável falou para mim, olha, comecei a conversar com ele, comecei a questão de se comunicar. Ele falou, olha, você conversou bem, eu gostei e tal. Você não quer fazer assim? Você trabalha pra gente. E aí sua filha participa da agência, você não tem custo, ainda eu vou te pagar um valor para você fazer esse trabalho. Eu falei, opa, legal, né? Sim. Só que assim, eu pensei no trabalho e na minha filha tá lá, né? Nem imaginava, como eu falei, ficou enterrado lá atrás. Eu já não olhava para mim mais como antes. Então, a autoimagem é a forma que você se vê, né? E a minha autoestima ficou baixo pela forma que eu me olhava. Então, por mais que eu superei, que eu estava melhor, eu ainda não conseguia ver isso. Porque o cérebro faz comparativo. Exatamente. Então, você distorce a imagem real. Eu ainda tinha essa imagem distorcida devido ao que eu tinha passado. Eu superei, eu estava bem, eu conseguia fazer muita coisa, mas eu fiquei parada, eu não conseguia enxergar. E eu lembro que eu fui fazer um trabalho com ele, que tinha para uma loja de roupa de noiva, de festa. E chegando lá, a dona responsável selecionou as modelos e eu estava ajudando com as modelos. E naquele momento, ela olhou para mim e
falou com ele, em particular. Falou, olha, eu quero que ela faça fotos com 3 vestidos da loja. Ele falou assim, mas ela não é modelo. Aí ela falou pra ele, ó, se vira. Se você... Aí era amor, né? Ela tem uma personalidade forte, ela falou assim, olha, se ela não fizer, eu não vou fechar a revista pra você. Ele veio desesperado pra mim. Falou, Leire, aí me explicou a situação, eu falei assim, não, mas eu não vou fazer, porque tipo, eu não me enxergava fazendo as fotos. E aí ele falou, não, ele falou, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse trabalho, a gente não pode perder. Então, na verdade, eu me senti pressionada ali naquele momento, eu falei, caramba, eu não quero ser responsável por não fechar esse trabalho, mas no mesmo tempo extremamente segura, eu, sabe, assustada com tudo, por mais que eu achasse o máximo aquilo, eu não conseguia me ver. E aí eu aceitei, fiz as fotos, e quando fiz tudo que tinha para fazer, eu estava ajudando, de repente eu já estava ali. Certo. Mas aí na hora que começou a maquiar, melhorou para você, né? Não, na verdade assim, fez a maquiagem, fez as fotos, eu ali extremamente ainda insegura, nervosa. Não era ainda o plus, né? Não era. Quando chegou o material, que eu olhei as fotos, eu não conseguia identificar que era eu nas fotos. Aquilo pra mim foi tipo, aquilo foi um estalo. Eu olhava e eu chorei muito, porque eu comecei a me enxergar ali. E as outras pessoas estavam enxergando, só você que não. Né? E as outras pessoas já estavam vendo, Isso. porque ela me escolheu, porque Sim. ela gostou. E aquilo ali pra mim foi muito forte. Porque E você dali, sempre foi alta, né? sempre foi muito alta, e uma mistura de a família do meu pai italiano, da minha mãe mineira, aquela coisa brasileira misturada que a gente vê, né? E traz essa beleza bem típica brasileira. E aí, na época, aquilo foi um susto pra mim, só que daquilo ali começou a vir outras propostas de fazer fotos, outros fotógrafos me chamando, e aí eu fui indo, porque assim, eu sou a pessoa que eu não olho pro problema, eu olho pra solução. Isso, perfeito. Pra mim não existe problema, existe solução. Exatamente. Então, eu nunca deixei, o medo ele sempre existe, ele tá ali, e ele faz até que a gente tenha cautela. Mas eu nunca deixei o medo me limitar de fazer alguma coisa, né? Tanto que eu enfrentei tudo que eu enfrentei. Exato. Sempre acreditei. E o risco fez parte da sua vida o tempo todo. Então aquilo ali pra mim era uma forma de eu também enfrentar os medos internos que eu tinha e vencer aquilo. Falei, se isso faz parte, então eu vou passar por isso também. E aí foi indo, um trabalho aqui, outro trabalho ali, até eu ser chamada para um campeonato. Fui para o campeonato do Rio de Janeiro, onde eles olham o quê? Detalhes do corpo. Então uma pessoa que estava com autoestima baixa, uma imagem distorcida, foi chamada para um campeonato onde avalia exatamente detalhes do corpo. Aquilo para mim, eu olhei e falei, essa é a mensagem que eu quero levar. Se eu quero dizer para as pessoas que elas são capazes de mudar o contexto de histórias que elas estejam vivendo, seja qual for, que elas são capazes, porque a única pessoa que te limita você de alguma coisa é você mesmo. Exatamente. A gente é criador de barreiras e a gente pode desfazer delas. Então depende do quanto você busca mentalmente aquilo. Né? Eu li um livro e ele fala sobre o poder do subconsciente. Então não é só você acreditar falando, mas o seu subconsciente precisa também absorver aquilo. Você precisa tem que vivenciar. E aquilo para mim foi essa mensagem. Então eu fui para o campeonato não na ideia de que eu ia vencer o campeonato. Eu olhei ali as atletas, eu não sou atleta, né? Eu sou uma pessoa que eu sou aspirante do esporte, eu adoro musculação, mas não um atleta, porque o atleta vive daquilo. E aí naquele momento eu fui para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, estava torcendo pelas meninas, eu me sentia muito feliz de estar ali, só de estar ali para mim, eu me sentia uma vitoriosa. Sem dúvida. Eu sou uma vitoriosa porque ninguém sabia da minha história. Eu sabia. E eu lembro que quando eu estava nesse dia no campeonato, foi uma das coisas que mexeu muito comigo, que um dos responsáveis que estava com uma das atletas, eu fui sozinha pro Rio, morrendo de medo, porque eu não tinha que falar ainda. A gente ouve história, então eu vi a Barra da Tijuca super tranquilo, mas assim, eu fui morrendo de medo. Quando chegou lá, ele falou, nossa, mas você está tão tranquila, as meninas estão tão nervosas, você está muito tranquila, parece até que você sabe que venceu. E eu falei para ele, sabe o que é? Aquele troféu, ele não disse que eu venci. Eu falei para ele, eu sou uma vencedora porque eu estou aqui. Eu sei o
meu contexto de escola é para estar aqui. Então eu falei, o troféu ele não diz para mim para me sentir bem. Eu falei, eu já me sinto feliz por estar aqui. E aí ele olhou sem entender muita coisa, porque não conhecia história, mas passou. Eu ganhei o campeonato, ganhei na minha categoria, ganhei como top 1, porque depois, quando você ganha na sua categoria, eles juntam as vencedoras e sai a top 1. Sim. E eu ganhei a top 1. E trouxe os 2 troféus para cá, trouxe a medalha para São Paulo. Você veio nem acreditando, né? Não, quando eu ganhei primeiro na minha categoria, eu fiquei sem acreditar o que ainda estava acontecendo. Quando eles chamaram para top 1, que eu venci a top 1, aí desabei, né? Aí você não consegue segurar a emoção, porque aí passou uma história, a mensagem que eu ia levar, ela veio ainda maior do que eu imaginei. Porque eu nunca imaginei que eu fosse sair dali com aquele troféu, e eu saí dali com o troféu, então eu consegui trazer a imagem que você vai além do que você ainda pode imaginar. Eu cheguei muito mais do que eu pensei que eu poderia chegar. Quando eu iniciei o projeto de estar bem comigo, eu queria executar coisas básicas, como poder andar, fazer minhas coisas sem depender das pessoas para fazer para mim, porque eu sei o quanto isso é difícil, tanto que hoje no meu trabalho, eu tento fazer com que as pessoas, adaptações e que a pessoa, ela consiga executar as próprias coisas. Eu falo, gente, nada melhor do que você envelhecer bem, né? Você ter qualidade de vida, sempre levei isso. A minha busca lá no começo foi isso. Automaticamente eu falo que a estética é um brinde que você ganha. Tanto que eu fui enxergar ela no final, né? Eu enxerguei, porque eu enxerguei o que eu queria. Que era estar bem comigo. Sim. E depois eu alcancei também porque a autoestima é muito importante, né, para todos nós olhar, se amar, só que ela vai além da estética. Ela começa de dentro para fora. É você se sentir bem com você. E aí eu fui fazendo outros trabalhos, voltei, aí fui chamada por um concurso de o mais belo do mundo, do Rio de Janeiro. E depois eu fui para a musa da seleção, ganhei com uma princesa, a 8ª princesa. E de repente eu estava em alguns concursos de beleza. Então assim, aí eu falei, por que você foi para os concursos de beleza? Eu falo, gente, os concursos de beleza, eles fazem parte da minha história, porque o crescimento e a evolução para chegar aqui hoje e participar disso foi muito grande. Então é gratificante para mim. Eu vejo que o progresso, porque não é só esteticamente, mas sim, eu estou ali porque eu enxergo que eu posso estar ali. E é como você se vê. Então hoje eu consigo ver não a beleza comparativa, que você se compara a outra pessoa, mas a minha beleza como pessoa, como ser humano, os meus valores. Principalmente naquele momento do Rio de Janeiro, você agradou a sua alma. Sim. Porque o racional pesava muito mais, É. Mas naquele momento lá, assim, a tua alma, né, emocional, fizeram com que, assim, olha, nós estamos equilibrados com o racional, não é só o racional que vale, né? Exatamente. Hoje eu participo de uma agência que é a Nós Modelos Reais. Perfeito, né? Gratidão lá para o pessoal. A Nós hoje faz parte de mim, né? Então eu falo que hoje em dia é difícil você encontrar pessoas sérias que fazem trabalhos sérios, como a Nós Modelos Reais. Então assim, o mundo artístico ele já estava, né? E aí com isso ele foi. Aí eu participei de podcast, pude contar um pouco da minha história, depois eu fui para programas de TV, né, apresentação, estou aqui. E, né, a proposta de fazer agora o livro, que é um livro esperado, hein? As pessoas falam muito, porque eu falo que são tantas informações, que por mais que eu fale um pouco aqui, eu falo em outro lugar, eu falo em outro ainda, eu sempre vou falar algo novo, porque só a gente sabe detalhes de cada coisa que você Vou colocar uma meta para ser segundo semestre antes do Natal. Olha aí, gente, vocês vão ler o livro antes do Natal, hein? É isso aí. Então essa parte artística ela já veio, né, comigo, essa coisa de você poder. Eu falo que a arte ela interpreta a vida real, porque você, é aquilo que você é, né? E você leva em você. Eu admiro muito, eu falo que a arte está na fotografia. Eu tenho um trabalho montado com um workshop para apresentar ainda que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a fotografia também. Eu falo que a fotografia é a arte que conta história. Sim. E quando você olha uma foto, ela sempre tem um contexto, uma mensagem, uma história. Então, seja a pintura, seja o teatro, a TV, sempre traz algo
Então, eu falo que isso é muito gratificante, né? Então, você sempre vivencia algo, expressa algo. É muito bom você ter a oportunidade de se expressar e levar para as pessoas, assim, a beleza da arte, seja ela em todos o contexto que ela oferece. E eu fico feliz de poder estar vivendo, eu falo que são duas profissões que estão juntas e estão em mim. Né? Porque você fala, ela se complementa. Ela se complementa. Leire, você é a personal. E além disso, vira uma válvula de escape também. Sim, né? porque eu falo que as duas profissões que eu faço, elas são por amor. Financeiramente você vai ter um retorno, porque eu falo que o financeiro ele só é uma consequência de um profissional. Então ele vem. Mas assim, quando eu estou dando aula, eu amo o que eu faço. Eu amo ver que eu consigo levar coisas boas e eu consigo fazer com que aquele aluno avance, alcance o objetivo. Quando eles estão felizes, eu também estou feliz. Então eu faço com muito amor. Quando eu estou fazendo um trabalho artístico, fotográfico, para uma loja ou para eu também faço isso com muito prazer, porque eu sinto feliz de poder viver algo que desde a minha infância eu sempre quis, né? E por uma situação ficou tão enterrado e hoje eu trazer de volta e eu poder viver isso é muito gratificante, porque eu sou uma pessoa de fé, tenho muita fé, né? Eu não falo de religião, mas fé. E aí eu vejo que a minha profissão como profissional de educação física me trouxe condições de voltar para o meu sonho, né? Que é um sonho de criança. Então eu acredito que as duas coisas elas andam junto porque elas fazem parte de mim, então é uma só. Nossa, parabéns. E o mais importante é assim, a gente passa pela vida de duas formas. Uma como observador, que aí você sabe o que acontece, mas não tem quase riscos, e a outra como participante. Como participante, você sofre de tudo, enfrenta todos os desafios, mas é mais gratificante. Então, parabéns pela tua história. Eu que agradeço, pela oportunidade de vir aqui, dividir com você, com todos aqueles que acompanham o meu trabalho, um pouco de mim, e que eu falo que uma palavra ou algo que estimule a uma outra pessoa lutar pelo sonho, lutar pelo aquilo que ela acredita, estar feliz. Eu falo, olha, gente, quando você escolher uma profissão, eu sei que não é fácil, ainda mais eu sei o que eu passei, eu sei que as coisas são extremamente difíceis. Mas quando você escolhe trabalhar com algo que você ama, que você gosta, que você tem prazer, é extraordinário, porque normalmente a gente vai passar mais horas da nossa vida no trabalho do que qualquer outra coisa. Eu falo que a nossa base é cuidar da gente, eu sempre falo isso. Primeiro a fé, porque eu falo que a fé é o que te dá paz. Quando você se sente em paz, a base precisa estar bem estruturada. E quem é a base? Nós somos a base. Então você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você precisa estar bem. Porque se você não estiver bem, todas as outras coisas que você construiu para ficar bem, elas vão se desfazer. Então, quando você consegue enxergar isso, antes de você se dedicar a qualquer outro projeto, você entender que você é o primeiro projeto de tudo que você faz, não tem como dar errado. E aí você escolher estar fazendo o que você ama é muito prazeroso, porque você consegue levar isso para outra pessoa, porque as pessoas sentem isso. Verdade. Quando você está fazendo algo com amor, com paixão, as pessoas sentem isso. Então é algo extremamente gratificante, como você falou. Perfeito. Ele volta outras vezes, tá? Sim. Tá bom? Eu queria que você deixasse as suas redes sociais. Sim, deixo sim. Olha, para o trabalho artístico meu, é @lilianeri com 2i. Né? O pessoal pode estar lá para poder me contratar, só chamar lá. Eu conto com vocês, continuo acompanhando o meu trabalho, a minha história aí, tá bom? Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa e fantástica Lilian Neri, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.